Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do workshop do Valuation na prática. E na aula de hoje nós vamos abordar a como projetar o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Então vamos lá para o nosso Excel. Então indo aqui para a tela do nosso Excel, nós vamos continuar aqui a nossa projeção. Então na aula 1 nós vimos aqui a projeção da DRE e nesta aula 2 nós vamos projetar o balanço patrimonial e o fluxo de caixa. Então, começando aqui com o balanço patrimonial, o que nós vamos começar aqui seria a parte do ativo, mais especificamente do ativo circulante. O que entra aqui nas contas de ativo circulante? Aqui no nosso balanço patrimonial, nós elencamos aqui 3 contas do ativo circulante, que seriam as contas de caixa, contas a receber e estoques. A conta de caixa, ela vai vir direto ali do nosso fluxo de caixa. Então nós já vamos deixar a fórmula feita. Por mais que nosso caixa ainda não esteja fechado, nós vamos deixar a fórmula aqui com o valor do período anterior, mais a variação de caixa do período, que seria aqui na linha 66. Vamos deixar o link pronto. Arrastamos aqui para frente e já deixamos a projeção de caixa aqui feita. As próximas duas contas, contas a receber e estoque, são contas de capital de giro do ativo. Então, nós já temos aqui nas nossas premissas, no item 7, nós temos aqui que para capital de giro, considerar 30 dias de contas a receber, 25 dias de estoque e 20 dias para fornecedores, que fica lá no passivo. Então, quando nós falamos de ativo, que são contas a receber e estoques, já vamos preencher ali. Então, contas a receber 30 dias, estoques 25 dias. Depois nós temos que preencher a conta de fornecedores, que nós temos aqui que são 20 dias. Já vamos deixar preenchido 20 dias. E agora o que nós precisamos fazer é projetar essas contas de capital de giro. E como nós fazemos isso? Nós temos que sempre linkar a conta do balanço patrimonial a alguma conta da DRE. No caso aqui, contas a receber, ela é uma conta que ela é linkada com a receita líquida. Então, dessa forma, nós vamos projetar essa conta aqui do balanço com base na receita líquida. E como nós vamos fazer essa fórmula? Nós vamos utilizar a linha da receita líquida, vezes o prazo médio aqui de contas a receber, que é de 30 dias. Vamos fixar esse prazo e vamos dividir por 365 dias, porque nós estamos fazendo uma projeção anual. Se nós estivéssemos fazendo uma projeção trimestral, nós iríamos dividir o valor aqui por 90, que seria 90 dias, que é referente a um trimestre. Então, dessa forma aqui, nós arrastamos a fórmula de contas a receber. E a próxima linha que nós temos que projetar é a linha de estoques. A linha de estoques ela está ligada ao custo do produto vendido. Então, o racional aqui é o mesmo. Vamos utilizar a conta aqui de custo do produto vendido, multiplicar pelo prazo médio aqui de estoques, que é 25 dias, e dividir por 365 dias. Então, dessa forma, nós projetamos a linha de estoques, arrastamos aqui a linha de ativo circulante e fechamos aqui o ativo circulante. Agora, nós temos que projetar o ativo permanente, que é representado aqui pelo imobilizado. Para projetarmos o imobilizado, nós temos que fazer a seguinte fórmula. Vamos utilizar o saldo do período anterior, menos a depreciação que está na nossa DRE, e somar com o CAPEX que está no nosso fluxo de caixa que ainda não está preenchido, que está na linha 57. Então, dessa forma, nós temos aqui o nosso saldo do imobilizado. Reparem aqui que esse saldo está crescente, porque ainda nós não inserimos aqui o valor do CAPEX, que seria o valor do investimento. Assim que nós preenchermos essa linha aqui do imobilizado, ela tende a ficar aqui nos 300 mil reais, porque eu estou assumindo que tudo que eu estou investindo aqui de CAPEX, eu estou depreciando na mesma proporção, ou seja, o imobilizado ficaria com o mesmo valor. Então, já vou deixar aqui a fórmula arrastada até o fim, tanto no ativo permanente como na linha de total do ativo. E nós fechamos aqui essa parte do ativo.
Na parte do passivo, nós temos aqui a linha de fornecedores, que é a linha de capital de giro. Então essa linha aqui ela é representada pelos 20 dias. Então nós temos que fazer a fórmula da mesma forma como nós fizemos ali no ativo circulante com as contas a receber e a linha de estoques. Então a linha de fornecedores ela também está ligada com a linha de custo do produto vendido. Então utilizamos essa linha, multiplicamos ela pelos 20 dias e dividimos por 365. Então dessa forma fazemos a projeção, arrastamos até o final e fechamos a linha de fornecedores. A próxima linha é a linha de empréstimos. Então reparem que essa linha existe aqui no circulante e no não circulante. E qual que é a diferença? A linha dos empréstimos e financiamentos no circulante significam empréstimos com período inferior a 1 ano. E no não circulante seria superior a 1 ano. No nosso caso aqui, nós estamos assumindo que nós vamos pagar a dívida aqui em 2 anos. Então, nós vamos ter uma parcela aqui no curto prazo, que seria para pagar no primeiro ano, e outra parcela para pagarmos aqui no longo prazo, que é superior a 1 ano. Então, dessa forma, nós preenchemos a linha de empréstimos e financiamentos. Vamos arrastar aqui também a linha do circulante. A próxima linha que nós temos que projetar é a linha do patrimônio líquido, que é composta aqui pelo capital social, que é o capital dos sócios, e os lucros ou prejuízos acumulados. Então, começando com a linha do capital social, nós não tivemos nenhum aumento ou redução de capital. Então, dessa forma, nós podemos manter o mesmo valor, arrastando aqui para frente. A linha de lucros ou prejuízos acumulados, ela está relacionada com a linha de lucro líquido da nossa DRE. Então, a fórmula aqui é o seguinte: nós vamos utilizar o período anterior mais o lucro líquido do período atual, que já está aqui contemplado na nossa DRE. Vamos fazer esse link, arrastar aqui até o fim. E dessa forma, pessoal, nós fechamos aqui o nosso balanço patrimonial. Reparem aqui que como nós ainda não preenchemos algumas linhas do fluxo de caixa, o balanço ainda não está fechando. Então assim que nós preenchermos aqui essas linhas de fluxo de caixa, o balanço aqui vai zerar. Então vamos aqui para o nosso fluxo de caixa. Nós começamos aqui o fluxo de caixa saindo do EBIT. O EBIT já está na nossa DRE. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente fazer o link aqui. EBIT, fazemos o link, arrastamos para frente. A linha de impostos nós já temos também ali na nossa DRE. Fazemos o link. Depreciação. Aqui, pessoal, que é importante nós ressaltarmos que a depreciação no fluxo de caixa, ela entra com um valor positivo porque ele não é uma saída de caixa efetiva. Então nós colocamos com sinal invertido, que seria um saldo positivo. Já vamos arrastar aqui para frente. E na linha de variação de capital de giro, a fórmula aqui para nós fazermos essa variação é a seguinte: nós temos que somar as linhas de capital de giro, que no caso são 2 linhas de capital de giro no ativo e uma linha aqui no passivo, que é a linha de fornecedores. Então, para nós fazermos essa variação de capital de giro, nós temos que ter em mente que quando nós falamos de linhas de capital de giro do ativo, quanto maior, pior é para o fluxo de caixa. Porque imagina o seguinte raciocínio: contas a receber. Nós temos 83 mil aqui em 2020 e 84 mil em 2021. E o que isso significa? Para fluxo de caixa, isso é ruim, porque nós aumentamos aqui o contas a receber, ou seja, nós não recebemos o que nós teríamos que receber aqui. O nosso saldo aumentou, e se ele aumentou, significa que o caixa não entrou. Então, isso é pior para o fluxo de caixa. Já na linha de fornecedores, se a linha aqui aumentar, significa o que para o fluxo de caixa? Significa que isso é bom, porque nós conseguimos postergar o pagamento aos fornecedores e, consequentemente, saiu menos caixa da companhia. Então, dessa forma, para nós fazermos essa fórmula, começando aqui com as contas de ativo, contas a receber e estoques, nós temos que fazer o seguinte: sempre o período anterior, que é o ano de 2020, menos o período atual,
como nós estamos somando já todas as contas, vou fazer tudo de uma vez. Mais estoques menos estoques do ano de 2021. E aí quando nós falamos aqui do passivo, a conta é o contrário. Nós utilizamos o ano atual menos o ano anterior. Então nós vamos fazer mais o ano de 2021 menos fornecedores do ano de 2020. Então dessa forma nós fechamos aqui a variação de capital de giro, arrastamos aqui para frente e fechamos aqui o fluxo de caixa operacional. A próxima linha que nós temos que projetar é a linha de CAPEX, que está aqui contida na premissa número 8, que fala que o CAPEX anual é igual à depreciação do período a partir de 2021, ou seja, tudo que a empresa está investindo, ela está depreciando na mesma proporção. Se é o mesmo valor da depreciação, eu vou lá no DRE e vou utilizar o mesmo valor. Então já faço aqui o preenchimento dessa linha de CAPEX, que é de 30 mil ao ano, e fechamos o fluxo de caixa de investimento. Agora o que nós precisamos fazer para fechar o fluxo de caixa do período é estimar aqui o fluxo de caixa de financiamento, que é composto aqui pelos novos empréstimos, o pagamento dos empréstimos e os juros. Então os novos empréstimos, nós captamos aqui 500 mil de empréstimos no ano de 2021. Fazemos o link aqui. E a linha de pagamento dos empréstimos, ela começa aqui em 2022. Então vamos lá na nossa modelagem de dívida, utilizar aqui a linha de amortização a partir de 2022, fazer o link. E depois nós temos a linha de juros, que são juros pagos, que também estão na nossa modelagem de dívida. Seria a linha aqui de juros pagos. Vamos fazer o link. Arrastamos até o final. E dessa forma, nós fechamos aqui o fluxo de caixa de financiamento. E para fecharmos o fluxo de caixa do período, basta somarmos aqui os três fluxos de caixa, o operacional, o de investimento e o de financiamento. Vamos arrastar a fórmula aqui até o final. Então, feito isso, pessoal, reparem aqui que o nosso cheque do balanço ainda ele não está batendo aqui no ano de 2022. Eu fiz isso de propósito porque é isso que realmente acontece aqui quando nós estamos fazendo as projeções. Então, isso é muito comum que o nosso balanço não feche e é muito importante nós termos ciência de onde está vindo essa diferença. 250 mil é um valor aqui relacionado ao empréstimo. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse caso aqui, nós temos os empréstimos de curto prazo e de longo prazo. Então, aqui nós temos 500 mil, porém, quando nós pagamos o empréstimo aqui de curto prazo, esse 250 mil, ele entra aqui em 2022. E dessa forma, vocês podem ver que o balanço fecha. Por quê? Porque esse valor aqui de 250 mil, ele é alocado aqui no curto prazo à medida que nós pagamos aqui a primeira parcela. Então, pessoal, esse foi um exemplo prático de como linkar balanço e fluxo de caixa. Na primeira aula nós falamos aqui da DRE e na próxima aula do nosso workshop, que será a última aula, nós vamos abordar aqui a como fazer o valuation considerando o fluxo de caixa da firma e o fluxo de caixa do acionista. Então eu espero vocês na próxima aula.